Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje pra gente falar sobre um assunto que pode ser polêmico. Por que não? Porque mentir se tornou algo natural na nossa sociedade. Venhamos e convenhamos. Desde mentiras simples, tipo quando dizemos que gostamos de algo, só que na verdade a gente só falou que gostou pra ser mesmo agradável, porque no fundo a gente não gostou. Até mentiras que são para enganar pessoas com frases e ou comportamentos mentirosos. E não adianta, não é, pessoal? De A a Z, todo mundo já mentiu pelo menos uma vez na vida. Eu sei que esse é um bom jeito de começar o vídeo, né? Já te chamando aqui de mentiroso, de mentirosa, mas é por uma boa causa, porque hoje, aqui nesse conteúdo, a gente vai pensar, entender um pouco quais são os tipos de mentira e quais são as mais recorrentes no nosso dia a dia, no seu cotidiano, aí do outro lado. Vamos lá entender como que essa tal mentira, inverdades, fake news funcionam no nosso dia a dia, como é que esse fenômeno acontece na nossa sociedade. Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, já deixa o like aqui para você não esquecer e motivar esse conteúdo, proporcionar com que esse conteúdo chegue para outras pessoas e também para continuar fazendo mais conteúdos, porque assim eu vou entender que você gostou. Então fica nesse vídeo, curta, se inscreve, porque hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. O dia 1º de abril já passou, dia que a gente normalmente trata de forma leve, com brincadeirinhas. Eu particularmente acho uma besteira isso, mas a gente tenta levar de uma forma mais leve esse dia. E tem aqueles que insistem em falar que não mentem de forma alguma, que são 100% honestos e 100% honestos o tempo todo. E aí, para essas pessoas, o que eu preciso de falar agora é: vocês só podem estar mentindo para vocês mesmos. Mentir é um processo psicológico pelo qual o indivíduo deliberadamente tenta convencer outra pessoa a aceitar aquilo que o próprio indivíduo sabe que é falso, em benefício próprio ou benefício de outras pessoas, para maximizar um acontecimento, um ganho ou evitar alguma perda. Mentir é um ato instintivo do ser humano e pode ser considerado uma arma de preservação social. O mentiroso deve, antes de tudo, omitir a verdade e, em seguida, elaborar uma declaração alternativa plausível para o ouvinte, ao mesmo tempo em que ele oculta ou tenta ocultar sinais de nervosismo pelo qual ele está passando naquele momento. Bem, gente, a tentativa aqui desse conteúdo não é romantizar, não é naturalizar a mentira, porque a mentira ela já é uma ferramenta, um fenômeno naturalizado socialmente. Eu não tô vindo aqui para falar para vocês serem desonestos, para vocês serem antiéticos, para vocês perderem a moral, seja lá qual for a moral que vocês têm aí no seu lado, com vocês mesmos e com as outras pessoas. Eu estou aqui tentando fazer uma análise sobre como que esse fenômeno surge pra gente e qual que é a recorrência. A gente pode perceber aqui que não é algo que é incomum. Você parando para pensar aí no seu dia a dia, na sua semana, até mesmo as suas atitudes, você pode conseguir entender que a mentira não é algo que passa muito distante do seu cotidiano. Continuando aqui com os dados do nosso conteúdo. Para o pesquisador espanhol Masip, da Faculdade de Psicologia de Salamanca, as pessoas identificam mais facilmente as verdades em discursos do que as mentiras, porque a gente tende a considerar que os outros estão majoritariamente sendo verdadeiros. Para ele,
a mentira vai depender também do que a gente pensa a respeito do mentiroso e não somente da mentira que ele está contando. Ou seja, a trajetória, o que você pensa sobre o sujeito, se ele já mentiu anteriormente, qual que é a imagem que você tem dessa pessoa ou daquelas pessoas, também vai interferir se você vai acreditar ou não naquela verdade ou naquela mentira. O ato de mentir, pessoal, pode ter vários propósitos. Para e pensa na sua vida. Quais foram as últimas mentiras que você contou ultimamente? Quais eram as razões para que elas existissem? Quais foram as últimas inverdades, as mentiras que você pegou de alguém aí, pegou na boca na botija e você teve que lidar com as mentiras de outras pessoas? Você acha que tinha algum motivo para que elas existissem? Novamente aqui, a intenção desse conteúdo não é naturalizar, não é romantizar, é tentar compreender esse fenômeno. E a gente pode compreender, observar que a mentira ela pode surgir por medos. Medo de aceitação ou de não ser aceito pelos outros, medo do que as pessoas poderão pensar sobre aquilo que você está pensando ou dizendo ou fazendo, para passar uma imagem que não é verdadeira sobre nós mesmos, uma verdade que não existe, que está só na nossa cabeça. A gente pode mentir para tentar ser mais agradável ou para fugir de situações que a gente não quer lidar. Ao mesmo tempo também que nós somos capazes de mentir por puro egoísmo, para benefício próprio ou para provocar o mal de outra pessoa de propósito. E olha só, se liga que se você tá aqui nesse conteúdo, se você gosta de falar sobre psicologia, se você gosta de falar sobre saúde mental, sobre relacionamentos, se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito, porque assim você ajuda bem o conteúdo aqui do Acidamente a chegar para mais pessoas, me mostra que você tá gostando e quer continuar consumindo os conteúdos e ativa o sininho para você não perder os conteúdos, porque semanalmente sempre tem coisa nova aqui para vocês que estão acompanhando de perto o canal. Mas voltando aqui para o conteúdo, e é por isso que a gente precisa de compreender quais são os tipos de mentira que existem e com quais mentiras você anda lidando e praticando no seu cotidiano. Bem, a gente pode classificar de forma didática as mentiras em 3 grupos principais. As mentiras compulsivas, existem as mentiras patológicas e as mentiras sociais. A mentira compulsiva a gente pode caracterizar como a incapacidade do sujeito em controlar sua própria narrativa. Ele mente compulsivamente, por mais que essas criações fantasiosas sejam claramente, nitidamente mentira, mas ele não tem a capacidade de se controlar. A pessoa conta uma mentira atrás da outra, vai se arrastando nesse limbo, nesse mar de histórias e acaba até por final se convencendo de algumas delas, confundindo a própria mentira criada com a realidade factual. Uma característica em comum dos mentirosos compulsivos é a autoestima fragilizada e a dificuldade do convívio social, um convívio social mais fragilizado, um afastamento social, e essas pessoas costumam inventar mentiras para encobrir suas falhas ou para alimentar suas próprias ilusões. A compulsão em falar mentira pode pôr essa pessoa em descrédito e, com o tempo, pessoas que mentem muito, mentem em demasia, ficam marcadas pelo seu próprio ato de mentir. Assim, quando elas contam uma verdade, pode correr o risco de praticamente ninguém acreditar. E não há como saber se o mentiroso compulsivo está falando ou não a verdade. E também não tem nem como questionar, pessoal, como é que você vai questionar as outras pessoas que perdem a coragem de acreditar numa pessoa que já mente compulsivamente. Não tem nem como questionar. Já a mentira patológica, ela é um tanto mais complicada, um pouco mais sensível da gente observar. É um pouco mais complicada do que a mentira compulsiva. Aqui a gente está lidando com
normalmente com transtornos de personalidade, aquilo que a gente conhece no nosso senso comum como pessoas narcisistas, sociopatas, psicopatas, por exemplo, que são, na verdade, estão dentro desse aspecto de transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade antissocial. Nesse caso aqui, as pessoas elas têm capacidade de compreender a sua mentira, ela utiliza essa estratégia para alcançar os seus objetivos pessoais ou para prejudicar os outros, de forma proposital. A gente pode perceber que os mentirosos patológicos, eles costumam ser mais sedutores, eles são mais confiantes na sua mentira, passam uma sensação maior de convicção. Eles são capazes de mentir olhando aí no seu olho e com uma tranquilidade invejável, capazes de serem mais convincentes do que uma pessoa que está falando a verdade. E aqui a mentira vem como uma ferramenta para que esses sujeitos não tenham que lidar com as barreiras da lei ou das convenções sociais que falam que mentir não é legal. Elas se acham superiores e pensam que qualquer tipo de regra, que elas não estão caracterizadas, elas não se importam com essas regras, elas não estão ali dentro dessas regras, não precisam seguir leis e esses afins. Não se importam de manipular os demais ao seu redor como eles bem entendem. E diferente dos mentirosos compulsivos, o mentiroso patológico sabe orquestrar muito bem a sua mentira. Ele consegue produzir mentiras muito convincentes, contando histórias falsas de uma forma tão complexa que a vítima ou o sujeito que está ouvindo aquela mentira nem descobre que está sendo enganado ou descobre com muita dificuldade. E olha, já que você está comigo aqui até agora, eu vou entender que você está gostando desse conteúdo. Se você não tá, olha, paciência para ficar aqui até agora, alguns minutos de vídeo e tá aqui até agora ouvindo esse discurso sobre mentira. Se você tá gostando, tá aqui até agora, deixa o seu like aqui embaixo para valorizar o meu trabalho, fazer com que mais pessoas possam chegar até o Aço da Mente e também me mostrar que você gostou desse conteúdo. Conto com o seu apoio aqui embaixo. Mas, continuando aqui, agora a gente vai falar sobre essa mentira social que a gente precisa de um pouco de bom senso para entender o que é esse trem de mentira social. Essa mentira social é aquela mais comum no nosso dia a dia. São mentiras que surgem sem a necessidade primeira de prejudicar uma outra pessoa. Elas acabam acontecendo para evitar uma situação constrangedora, para você ser uma pessoa ou parecer ser uma pessoa mais agradável no momento específico. São mentiras mais triviais para que a gente pareça mais agradável. Mas é importante ter esse bom senso, já que eu vi pessoas em vários momentos da minha vida mentindo descaradamente, se justificando, dizendo que era uma mentirinha social. A cara nem queima. Aí, nesse caso, ele estava mentindo tanto para a pessoa quanto para ele mesmo, né? Aí já é uma mentira dupla dele mesmo, ter que se convencer daquilo que ele está fazendo não era nada demais. A mentira social, pessoal, é um instrumento para a convivência em sociedade. Mas aqui não tem nada a ver com a mentira que está relacionada à falta de caráter, à falsidade ou maldade, por exemplo. Não venha justificar a sua falta de ética colocando um nome bonitinho que não vai colar. Pelo menos aqui com essa psicóloga não vai colar, definitivamente não vai rolar. Quando em excesso, a gente pode se acostumar a mentir com frequência, a gente vai até criando mecanismos novos de mentira, se aperfeiçoando, deixando de lado parte da moral, parte da ética que a gente levou em consideração durante anos. A gente pode se acostumar tanto com a mentira a ponto de preferir mentir do que contar a verdade e conviver com as consequências da verdade. Porque, além do mais, a verdade é sobre aquilo que a gente fez, é sobre aquilo que a gente pensou, é sobre aquilo que a gente deixou de fazer. A verdade é sobre a gente. E se você omite, e se você inventa uma outra verdade paralela, você está querendo ou não, vivendo uma realidade outra e convidando ou obrigando uma outra pessoa a conviver com essa verdade paralela. E como a gente comentou lá no início,
a mentira também vai depender do olhar que a pessoa tem sobre o próprio mentiroso. E muitas pessoas não aproveitam essas segundas chances que recebem depois de serem pegos falhando com a verdade. Isso mancha a imagem dele perante os conhecidos e a gente nem pode questionar. Porque quem questiona, aqui nesses casos, tem toda a razão. E é muito difícil quando você quebra a confiança de uma pessoa depois de ter mentido, você conseguir reconquistar. Algumas pessoas nem se sentem capazes de perdoar uma mentira ou de conseguir confiando em uma pessoa depois de ela mentir. Portanto, pense muito bem sobre isso, né? Quais são as consequências da sua mentira, tanto de você ter que sustentar, conviver com essa inverdade, com essa história que você contou, porque pode ser que em algum momento ela venha à tona, e aí, como é que você vai ficar? Vai ter que lidar com a verdade dos fatos e vai ter que lidar com a verdade de você ter convencido outras pessoas de uma mentira que vai passar vergonha. Reflita com a Vossa Senhoria. Quais são os motivos que te levam a contar histórias por aí? Você se sente inseguro com a sua própria realidade? Você tem medo do que as pessoas irão dizer? Você se acha desinteressante? Ou talvez você acha que mentir vai ser sempre o caminho mais fácil para escapar dos problemas? Às vezes, uma terapia e um bom chá de verdade pode ser mesmo uma grande ajuda para vocês que têm dificuldade em aceitação e a lidar com as suas próprias incertezas e inseguranças, pessoal. Bem, falando aqui sobre esse conteúdo, eu sei que tem muita coisa para continuar falando sobre mentiras. Deixe aqui embaixo nos comentários se tiverem outras dúvidas, outros assuntos que eu posso tornar aqui em outros conteúdos, falando sobre mentiras patológicas, sobre relacionamento e o mentiroso. Comenta aqui embaixo nos comentários, que é sempre muito bom contar com Vossa Senhoria, com seus relatos, com o seu compartilhamento também, sempre me ajuda bastante. Muito obrigada por ter ficado aqui com esse conteúdo, que eu espero que tenha sido interessante e curioso para você, e até o próximo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!